Graça e paz, meus irmãos. Amém. Bom dia a todos vocês. Por favor, me dá o volume ali no microfone. Sem nos alongarmos, quero pedir logo que você abra a sua Bíblia no Salmo 119, mais uma vez. E nós vamos meditar a partir do versículo 129. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus e logo em seguida, mais uma vez, vamos orar, pedir a direção do Senhor. Vamos orar também pela família que vamos ficar orando essa semana, a família do Galego, não o gaúcho, mas o Galego que faz parte, que mora no anexo da igreja, né? Vamos ler o texto da palavra do Senhor e então orarmos mais uma vez. 129, versículo, acompanha a leitura. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volte para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Vamos orar mais uma vez, colocar dentro do Senhor nosso coração. Ore por sua vida, pelo seu coração, para que o Senhor fale com você também e que a palavra dele alcance o seu coração. Vamos orar. Amado Deus, ajuda-nos aqui, por tua graça e misericórdia, entendimento, compreensão da tua palavra, e que ela, Senhor, produza frutos em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma. Abençoa-nos aqui, para que sejamos bênçãos nessa vida. Em nome de Jesus, clamamos também pela vida de Hugo e Áurea, por sua casa. Senhor, que o Senhor conduza os passos do teu servo, conduza, Senhor, o coração desse casal, que os caminhos deles possam ser os caminhos que o Senhor já decretou, já estabeleceu para a vida da sua casa, dessa família. Abençoe os filhos, para que eles possam glorificar o teu nome na terra, eles possam viver como um bom aroma de Cristo para esse mundo. Em nome de Jesus pedimos, assim por nossas vidas também, para que o teu nome seja glorificado aqui nessa igreja e nesse mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, volte seus olhos ao texto da palavra do Senhor. O salmista Davi inicia agora falando sobre quão admirável é o testemunho do Senhor, quão admiráveis são os testemunhos do Senhor. Os versículos anteriores, ele finaliza dizendo que ama os mandamentos do Senhor, mais porque ele os ama mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado, e é por isso que ele tem em tudo reto os preceitos do Senhor
e aborrece o caminho da falsidade. Então, é conectado com essa ideia do quanto ele aborrece todos aqueles princípios, todos os conceitos que temos falado aqui, que se levantam para se opor à palavra de Deus e à verdade da palavra de Deus. Ele inicia agora falando sobre quão admirável é o testemunho do Senhor. E pela admiração que ele tem, ou por ser tão admiráveis assim os testemunhos do Senhor, é que a alma dele os observa, os obedece. A alma dele tem essa admiração pela lei do Senhor, e por perceber essa tão sublime sabedoria que procede da palavra de Deus, o quanto isso é esplêndido, o quanto isso é admirável na lei divina, é que o salmista então atribui aqui a busca pela obediência. É entendendo quanto a palavra de Deus, a lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os decretos do Senhor, o quanto eles são admiráveis, o quanto eles são sublimes, que o salmista diz que a alma dele busca a observância. É pelo valor que ela tem em si, é pela grandeza que ela tem em si, que o salmista diz que tem essa reverência, o seu respeito, ele se curva diante dessa lei, pelo fato da beleza que ela tem em si mesma, da grandeza que ela tem em si mesma. Não talvez por um convencimento muitas vezes racional, mas pela compreensão que ele tem da lei do Senhor, e ele desenvolverá então nos versículos anteriores um pouco mais sobre o papel que ela tem em nossa vida. Ele compreende que para ter a submissão, para ter essa busca da obediência da lei de Deus, é preciso reconhecer primeiro quão admirável, quão grande, quão espetacular é essa lei em nossa própria vida. Mas não só em nossa própria vida, o quanto ela é em si mesma, ainda que na sua própria vida ela possa não ser totalmente aquilo que compõe, que rege os seus passos. A lei do Senhor é perfeita em si mesma, ela é a verdade em si mesma. Essa lei de Deus é desprezada pelo coração e pela natureza humana, é desprezada pelo ser humano, por rejeitar essa beleza dela, por rejeitar a perfeição dela e por rejeitar essa doutrina, o ensino que vem da sua palavra. Não reconhecer quão admirável é a lei do Senhor é a atitude do coração humano quando, ouvindo dessa lei, lendo sobre esta lei, não quer reconhecer, não aceita reconhecer. E é por isso que nós, por natureza, tendemos a desprezar a lei do Senhor, porque ela é o próprio Deus a falar em sua retidão, a falar em toda a sua soberania, para que então tenhamos uma obediência, uma busca pela obediência do Senhor. É preciso que a gente reconheça, em primeiro lugar, que a lei do Senhor, ela está acima, o ensino da palavra do Senhor está acima dos nossos próprios raciocínios, dos nossos próprios conhecimentos, do nosso próprio desenvolvimento. Muito mais elevada sempre estará a lei e a palavra de Deus. O que o salmista reconhece quando reconhece a admiração que tem por essa palavra é aquilo que nós precisamos compreender, que apesar de termos um conhecimento, apesar de caminharmos no desenvolvimento dos nossos próprios raciocínios e pensamentos, apesar de ampliarmos o nosso imaginário, apesar de ampliarmos
preciso sempre reconhecer que a lei do Senhor está acima de tudo isso que nós conquistamos e desenvolvemos. Se não for esse o caminho, nós sempre teremos algumas ressalvas, sempre teremos algumas observações a serem feitas quanto ao ensino e quanto à doutrina da palavra de Deus. Versículo 130, então ele usa aqui mais uma vez a figura de que a revelação das palavras dele esclarece e dá entendimento aos simples. Então observe, sendo ela tão admirável, a palavra que o salmista usa aqui no texto hebraico, duas interpretações são possíveis no entendimento dela ser, como ele já disse no próprio salmo, que ela é a luz que penetra nas trevas, a revelação da palavra dele esclarece e dá entendimento. No sentido literal da frase, seria a entrada da palavra de Deus, que dá luz e dá entendimento. A palavra de Deus vem no meio de toda a escuridão do nosso conhecimento. Então observe, a ideia seria aqui: tudo aquilo que produzimos, tudo aquilo que desenvolvemos, todo o desenvolvimento que construímos, todo o conhecimento que adquirimos, toda a somatória do trabalho e do esforço humano por adquirir conhecimento está debaixo ou está no meio de uma certa escuridão. Não há uma iluminação plena, e por isso a palavra é revelação. A revelação é aquela iluminação que vem do alto. Ela vem de algum lugar que está para além de nós mesmos, ou de nosso próprio esforço e de nossa própria construção. Podemos sim construir e desenvolver conhecimento, mas todo o conhecimento que a raça humana constrói e desenvolve, ele estará sempre debaixo de uma cortina de escuridão, ou imerso em uma obscuridade que nunca atingirá a plena verdade que só Deus pode revelar, só Deus pode iluminar. Por isso a ideia seria: a tua palavra penetra na nossa escuridão de conhecimento, de trabalho, de desenvolvimento. A tua palavra é que clareia e dá entendimento. Só que o salmista diz: dá entendimento aos simples. Então, daí uma possível ideia aqui, que seria a palavra de Deus sendo como um portal, que aquele que está vivendo em meio a uma densa escuridão, ao penetrar por esse portal da palavra de Deus, ele passa a ter acesso à luz, à claridade, a uma realidade toda iluminada. E por isso então ela dá entendimento, discernimento, até mesmo àqueles que, no meio da construção humana de todo desenvolvimento do conhecimento, ainda assim são simples, ignorantes, não têm muito acesso, talvez às vezes até mesmo a leitura, mas é a palavra de Deus, é o acesso a essa palavra que dá entendimento até mesmo aos simples. Alguns estudiosos aqui entendem inclusive que seria uma ideia de que, se até mesmo aqueles que são ignorantes passam a adquirir entendimento, sabedoria, discernimento a partir da revelação da palavra de Deus, quanto mais, ou quem dirá, aqueles que, sendo letrados, sendo instruídos, tendo os seus avanços nos estudos e na cultura, quando esses podem então adquirir o entendimento da palavra de Deus, como é poderoso poder ter todo o conhecimento que temos sendo submetidos à luz da palavra de Deus, que nos ilumina e clareia para nos revelar profundamente o que está em equívoco
e aquilo que nós adquirimos como conhecimento que sim, é verdadeiro, está correto. Porque tudo que construímos está dentro de uma grande sopa e que muitas vezes nós nem discernimos naquilo que lemos e absorvemos na nossa vida, o que é que vem de fato com a retidão e a verdade da palavra de Deus e o que não vem. E somente a palavra de Deus, nos sendo revelada e instruída, é que pode nos dar esse discernimento para compreender. Quando você trabalha com atividades mais mecânicas, mais automáticas, muitas vezes pode ser que você não tenha tanto esse confronto. Mas quando você trabalha em áreas de ensino, em áreas humanas, muitas vezes esse confronto existe, ele é real, ele é diário, e nós precisamos dessa iluminação da palavra de Deus para discernirmos aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Mesmo quando estamos trabalhando e lidando com áreas que nós julgamos ser áreas da saúde, então, como se aquilo que é biológico simplesmente é ponto final. É a palavra de Deus que precisa nos instruir e é que nos dá o entendimento correto, até mesmo do funcionamento do corpo e do ser humano. Não apenas daquilo que nós julgamos como sendo alma, como sendo a nossa parte imaterial e invisível, mas sim a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus é que nos darão o discernimento correto para agirmos até mesmo com aquilo que chamamos e tentamos colocar como um conhecimento à parte, que é a própria biologia. E sim, Deus criou, e o entendimento bíblico é um entendimento fixista e não evolucionista. O ser humano foi criado para ser, e sempre foi e sempre será. Isso não mudará, ele não evoluirá, ele não, a sua natureza não vai regredir nem vai avançar. Deus nos criou biologicamente para sermos aquilo que somos e nascemos para ser. Não há equívoco da parte de Deus, não há erro da parte de Deus, e isso só pode ser compreendido a partir da revelação da palavra de Deus. Há alguns que entendem de outra forma, alguns que entendem que não. Você é livre para pensar assim, porém, essa não é a revelação da palavra de Deus. E é preciso sermos honestos. A palavra de Deus ensina e tem a sua sã doutrina sendo revelada desta forma. Se há outro entendimento que você quer aderir, você precisa reconhecer: eu estou deixando a palavra de Deus. Não dá para acrescentar a ela aquilo que ela não proclama como sendo revelação de verdade. Versículo 131, então, ainda tratando sobre essa disposição do seu coração, a maneira como ele encara a palavra de Deus. Ele fala sobre esse anelo, sobre esse desejo pelos mandamentos do Senhor. Então observe, o salmista está nos conduzindo aqui a esse entendimento do quanto a palavra de Deus é algo que queima, é algo que faz o coração dele estar desejoso por ela o tempo inteiro, porque ele reconhece o quão admirável ela é, como essa palavra de Deus ela é algo que abraça e abrange toda a existência. Foi pela palavra que tudo foi criado, então ela é a criadora, a sustentadora e a mantenedora de todas as coisas. Logo, eu não posso tê-la como uma coisa qualquer, ou como um elemento a mais da minha vida, ou um aspecto, ou um ensino a mais da minha vida, mas a minha alma precisa ter somente a palavra de Deus como o grande anelo do meu coração, como o grande desejo da nossa alma. Esta palavra tem que ser aquilo pelo qual o nosso coração queima, arde e deseja quando nos deitamos, quando nos levantamos, quando vivemos o nosso dia, quando estamos lidando com as problemáticas do nosso dia, com as dificuldades que temos no nosso dia, com os desafios que temos nos nossos dias, os desafios com filhos, os desafios com emprego, os desafios dos desejos que temos para a vida e muitas vezes não são alcançados, muitas vezes
coisas, desejar muitas coisas, mas nada mais pode ocupar este lugar em nosso coração, de tirar o nosso sono, de nos levantar da cama, o amor e o anelo pela palavra de Deus, que nos leva à oração, que nos leva a compreender os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa alma. Por isso, no versículo 132, ele diz: volta-te para mim e tem piedade de mim. Essa é uma realidade que não é agora uma realidade de quem se enxerga apenas como alguém que está desejando a palavra, querendo obedecer a palavra e não consegue. Mas tenho avançado, a tua palavra queima em meu coração, o desejo por ela arde em meu coração, e por causa disso, por querer tanto esta palavra e reconhecer que ainda há muito, que ainda há um caminho infinito, que eu ainda sou limitado demais, que ainda tem muito pouco desta palavra em mim mesmo, ele clama: volta-te para mim e tem piedade de mim. O texto hebraico seria um pouco diferente da nossa tradução, conforme os teus juízos. E então a ideia, semelhante em todos os outros versículos em que ele trata sobre o juízo de Deus, segundo o padrão de conduta que o Senhor tem. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo o padrão de conduta que o Senhor tem com todos os que amam o teu nome. Veja, o salmista tem compreensão aqui da aliança que Deus tem com o seu povo, da relação que Deus estabeleceu com o seu povo. Ele não está pedindo que a piedade do Senhor, que a misericórdia do Senhor para com a sua vida seja de forma exclusiva, como quem tentasse de repente negociar com Deus, assim: pai, porque a minha situação é diferente. Não, Senhor, age com a tua piedade segundo o Senhor estabeleceu na relação que o Senhor tem com o seu povo, segundo os teus juízos, e por isso a nossa tradução diz: segundo costumas fazer. Senhor, eu conheço a maneira da atuação, eu conheço como o Senhor age, porque eu conheço a tua palavra. A tua palavra me revela como o Senhor é misericordioso para aqueles que amam o teu nome, para aqueles que mesmo que em meio à luta da sua vida, ao confronto com os seus próprios pecados, reconhecem os seus próprios pecados por causa da tua palavra. E muitas vezes há uma confusão em nossa mente, porque acreditamos que nos depararmos com os nossos pecados e lutarmos contra os nossos pecados é algo que denota que nós não amamos a Deus, porque os pecados ainda estão lá. Ao contrário disso, somente a palavra de Deus, queimando em nosso coração, ardendo em nosso coração, por amor a ela e por desejá-la cada vez mais, é que fará com que os nossos pecados venham à tona, fará com que os nossos pecados sejam revelados ao nosso coração. E deixe-me lhe dar uma notícia: quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais pecados serão conhecidos em sua própria vida, em seu próprio coração. Você quer se ver livre dos seus pecados, no sentido de não enxergá-los, viver com eles sem saber que eles existem? Não leia a palavra de Deus, não se debruce sobre ela. Mas se você se debruçar sobre essa palavra com amor, anelando por esta palavra, é fato, é lógico, é óbvio, o seu coração será revelado, porque ela é a luz que penetra e ilumina. Tem coisas aí no seu coração que você não sabe que está, que não sabe que tem, mas ao nos debruçarmos sobre essa palavra, ela vai lendo o nosso coração, ela vai descrevendo o nosso coração, e ela vai revelando os nossos pecados a nós mesmos. Para quê? Para que continuemos a nos apoiar e afiar a nossa esperança somente nesta palavra, para que o Senhor, então, pela misericórdia que Ele tem, e pelo padrão de conduta que Ele tem por aqueles que amam o seu nome, que amam a sua palavra, Ele possa então
piedade, com a sua misericórdia, renovando-nos, limpando-nos cada vez mais, à medida que o arrependimento chega em nosso coração, à medida que a nossa alma se debruça diante do Senhor, reconhecendo aquilo que a palavra dele disse sobre nós mesmos. E quando esta palavra nos acusa, nós nos curvamos diante de Deus, pedindo a sua misericórdia e pedindo a sua piedade, porque a mesma palavra é aquela que nos diz que quando nós nos curvamos e nos arrependemos, Ele é fiel e justo, e Ele nos purifica, e Ele nos redime, e Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento, porque Ele ama o seu povo, e ama o seu povo pelo amor que Ele tem ao seu próprio nome. Ele nos cercou de todas as formas, para que nós pudéssemos ter a liberdade de ver quais são os nossos pecados, e assim podermos diante dEle continuarmos a andar no caminho da justiça, no padrão de conduta que Ele estabeleceu na relação que Ele tem com o seu próprio povo. E é por isso então o versículo 131: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Observe que esse é exatamente o raciocínio. Se então o Senhor firmar os passos dele na palavra, a conduta dele estiver firmada na palavra, o clamor ainda permanece. Firma-me, Senhor, na tua palavra, e que nenhuma iniquidade domine a minha alma, o meu ser. Tratávamos ontem, na reunião dos homens, exatamente sobre essa realidade dos conflitos, dos desejos, da lascívia, das vontades que muitas vezes existem no coração do homem, e que tantas vezes nós tratamos como se essas coisas não existissem. Vivemos em um mundo higienizado, sim, politicamente correto, religioso, muitas vezes pietista, mas fazendo de conta que as iniquidades do nosso próprio coração, da nossa própria alma, elas não existem. E esse é o caminho exatamente que o diabo, o coração, o nosso pecado usa para nos dominar e para nos oprimir. O salmista pede para que os seus passos sejam conduzidos na palavra de Deus, mas ele não deixa de pedir ao Senhor que não me domine iniquidade alguma. É o domínio dela, é do domínio dela que nós somos livres e precisamos clamar cada vez mais. Nos livra, não deixa elas nos dominarem. Nós somos humanamente sujeitos a todos os desejos exacerbados, a toda concupiscência, a toda lascívia, a toda cobiça. O nosso coração, o velho homem, é fadado e dado a tudo isso. E o novo homem que surge em Cristo precisa lutar com isso todos os dias, precisa mortificar a sua carne todos os dias. E então ele diz: livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. A palavra, a ideia de libertação aqui, a ideia de ser de fato retirado de uma opressão que os homens impõem, é aquilo que nós precisamos compreender, que quando nós fazemos de conta que essas coisas não são a realidade em nossa vida, nós somos dominados por ela. Quando nós seguimos os raciocínios dos homens, seguimos o raciocínio da humanidade, como se essas coisas fossem simplesmente aceitáveis e a gente precisa conviver com elas, ou então o raciocínio religioso, fazendo de conta que essas coisas não existem, que nós somos todos muito puros, nós estamos nos tornando cada vez mais oprimidos. E o que o salmista então diz é: livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. A verdade aqui, querido, é que nós precisamos reconhecer que muitas vezes há o desejo em nosso coração de sermos vistos como homens e mulheres santos, mas nos falta pouco, nos falta muito para que queiramos realmente sermos santos. Nós estamos lutando muitas vezes num campo em querer parecer santo e não em querermos de fato sermos santos. Essa é uma luta que se dá
quando eu e você deixamos a luz da palavra de Deus revelar de fato aquilo que somos. À medida que deixamos essa luz revelar quem somos, a nós mesmos e aos outros, é o caminho de santidade e de purificação que estamos fazendo diante do Senhor. Mas quando nós omitimos e fazemos de conta que alguma luz que é nossa brilha, fazendo com que pareça que sejamos santos, na verdade estamos mergulhando cada vez mais em um caminho de opressão, de prisão, de vício, que muitas vezes nos engana por décadas e às vezes uma vida inteira. Nós precisamos querer ser santos e não parecermos santos. A vida cristã não é uma vida de estereótipo, é uma vida que o coração busca e almeja e luta de fato por viver um caminho de retidão. Versículo 135, então, caminhando por fim, o salmista aqui usa e faz uma referência nas suas palavras: faze resplandecer o rosto sobre o teu povo. E nós lemos aqui textos da palavra de Deus, que esse é o clamor. Lemos o texto de Daniel, ele pedindo para que o Senhor resplandecesse sobre ele, iluminasse o seu povo, resplandecesse sobre o teu servo o rosto, que é a referência a essa presença graciosa de Deus. A presença graciosa de Deus que em Levítico ele estabelece no culto ainda do tabernáculo, em que a luz dos candelabros refletiria sobre a fila de duas filas de 6 pães, representando as 12 tribos de Israel, no momento do culto em que Deus vinha e se fazia presente diante do seu povo, e então a bênção da presença de Deus, a luz da presença de Deus brilharia sobre as 12 tribos de Israel. A bênção da graça e da presença de Deus brilharia e abençoaria o povo de Israel. Essa mesma figura é a figura que em Números, capítulo 4, o Senhor ordena para que Arão abençoasse o povo de Deus, e a bênção vem nesse mesmo formato: que o rosto do Senhor seja resplandecido sobre o seu povo. Essa é a ideia de quando o povo entra em aliança com Deus e o povo entende que a sua vida é uma vida para a adoração do Senhor, então o rosto do Senhor resplandece sobre o seu povo. Povo que, mesmo pecador, povo que mesmo não sendo digno de estar na presença de Deus, eles podem entrar na presença de Deus pelo sacrifício e o derramamento do sangue do Cordeiro. E depois do derramamento do sangue do Cordeiro é que então o Senhor vem e se faz habitar com o seu povo, e a luz da sua presença graciosa abençoa, traz vida, traz vitalidade e traz, acima de tudo, a capacitação para que o seu povo possa viver em conformidade com a santidade de Deus. Eles são purificados pela própria presença de Deus. Essa é a figura quando em todos os textos o pedido é: Senhor, resplandece o rosto sobre o teu servo. Ele está dizendo: Pai, resplandece a tua graça, a tua presença sobre a minha vida graciosa, para que eu seja purificado, para que pela tua presença eu seja vivificado, e por tua presença eu tenha a capacitação plena de viver a santidade que é a tua palavra mesmo, a palavra que eu anelo, a palavra que eu anseio. Essa santidade me seja dada por capacitação do Senhor mesmo, graciosamente na minha vida. E quando então ele diz: e ensina-me os teus decretos, diz respeito àquilo que no culto ao Senhor, a palavra de Deus tinha a centralidade. Deus, com sua presença, por meio do sacrifício do Cordeiro, sendo aquele que abençoa e capacita o seu povo a viver em conformidade com a palavra de Deus, que está lá no centro do tabernáculo, dentro da arca, com os anjos do Senhor, guardando-as e olhando para esta mesma palavra, dizendo ao povo de Deus: vocês precisam viver olhando para esta palavra, tendo esta palavra como centro da vida de vocês. E é nesse momento em que Deus age com graça
temos esta palavra em nossas mãos, o Espírito de Deus em nosso coração, para podermos clamar a Deus: ensina-me, Senhor, os teus decretos. E por isso, eu e você temos a plena condição de anelar por esta palavra, de buscarmos essa palavra e clamarmos a Deus: resplandece sobre o teu servo o teu rosto. E assim me dá a graça de compreender cada vez mais profundamente a tua palavra. O versículo 136, então, o salmista encerra dizendo: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Você percebe o sentido disso? Irmãos, nós vivemos em uma geração em que nós não pregamos o Evangelho. A igreja institucional não prega o Evangelho, nem aos de dentro, nem aos de fora. Dezenas de milhares de pessoas têm se achegado aos arraiais evangélicos, mas não têm chegado aos arraiais evangélicos por terem sido confrontadas pela palavra e pelo Evangelho. Têm se chegado aos arraiais evangélicos por todo tipo de entretenimento, menos por um confronto profundo no seu coração com o pecado que a palavra de Deus revela para todo ser humano. As pessoas buscam as igrejas por ajuda emocional, ajuda financeira, relacional, todo tipo de ajuda. E o que elas encontram em muitas igrejas não é o anúncio do Evangelho. Igrejas que sofrem porque cada vez menos pessoas querem ser o meio, um canal pelo qual Deus proclama o Evangelho às pessoas, porque cada vez menos se sentem como aquelas que amam e que têm a palavra de Deus ardendo em seu coração. A lógica que o salmista estabelece aqui para nós é: há diversos níveis, e nós temos visto em todo o salmo, para que nós possamos mensurar ou medir quão piedosos somos, ou numa palavra mais romântica e mais atual, é quão apaixonados por Deus nós somos. E às vezes parece que falarmos sobre uma vida piedosa cai num campo de uma linguagem desconhecida. A vida piedosa, querido, é aquilo que seria o correlato verdadeiro e a definição verdadeira daquilo que se conhece hoje em dia como uma geração apaixonada por Deus. Ser apaixonado por Deus não significa nada, porque paixão nós nem precisamos dizer, nem precisamos definir. Você sabe o que significa paixão. Deus nos chama para vivermos uma vida piedosa, olhando a realidade com clareza. O caminho com Cristo é um caminho de quem quer viver de forma amadurecida. Porque muitas vezes esse caminho de buscar uma paixão por Deus só leva as pessoas a uma doença espiritual, a uma esquizofrenia espiritual, por simplesmente não encarar a realidade como ela é. Não há quem busque a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Não há um sequer. E aí a gente canta muitas vezes que nós somos uma geração de adoradores, que nós temos a adoração no nosso DNA. Isso vai gerando esquizofrenia, porque se eu tenho essa adoração no meu DNA e eu me confronto com os meus pecados o tempo inteiro, como é que eu lido com isso? A realidade que a palavra de Deus nos diz é: nós somos
com uma grande citação do reformador Calvino, e após a leitura dessa citação, porque julgo que eu não poderia descrever de melhor forma, e como o papel quando estamos pregando não é inovar, mas simplesmente dizer com o máximo de fidelidade possível, acho que ele foi e é muito melhor do que eu ao descrever isso. Calvino diz então, aqui Davi afirma que estava inflamado com um zelo incomum pela glória de Deus, porque ele se dissolvia totalmente em lágrimas, por causa do desprezo para com a lei divina. Ele fala usando uma hipérbole, mas expressa de modo real e claro a disposição da mente com que fora dotado pelo próprio Senhor, pelo seu Espírito, e corresponde com o que ele diz em outro lugar, no Salmo 69, versículo 9, e que é o texto que o próprio Senhor Jesus usa para afirmar que o zelo da tua casa me tem consumido, quando o Senhor Jesus toma um azorrague de corda e destrói então todo aquele comércio que se fez na entrada do templo do Senhor. Calvino continua dizendo, onde quer que o Espírito de Deus reine, ele desperta esse zelo intenso. Repito, onde quer que o Espírito de Deus reine, ele desperta esse zelo intenso que arde no coração dos piedosos quando percebem que o mandamento do Altíssimo é considerado como algo de nenhum valor. Não basta que cada um de nós seja diligente em agradar a Deus. Temos igualmente que desejar que a sua lei seja tida em estima por todos os homens. Por isso, o justo Ló, como testifica o apóstolo Pedro na sua segunda carta, versículo 8, capítulo 2. Ló afligia sua alma quando via Sodoma e Gomorra mergulhada em todo o gênero de perversidade. Se nos tempos primitivos a impiedade do mundo arrancava dos filhos de Deus tais brados amargos, tão profunda é a corrupção em que estamos imersos hoje. Você sabe há quanto tempo alguém morreu? Ele já estava falando sobre essa corrupção. Tão profunda é a corrupção em que estamos imersos hoje, que aqueles que podem contemplar o presente estado de coisas de forma despreocupada, sem sequer verter uma lágrima sequer, uma oração que seja, esses são 2 vezes, não, 4 vezes insensíveis. Quão imenso em nossos dias é o frenesi do mundo em desprezar a Deus e negligenciar a sua doutrina. Quão imenso em nossos dias é o frenesi do mundo em desprezar a Deus e negligenciar a sua doutrina. É possível encontrar uns poucos, sem dúvida, que com a boca professem sua disposição em recebê-la, porém raramente 1 em 10 prova com a própria vida a sinceridade de sua profissão de fé. Entre mentes, incontáveis multidões se precipitam nas imposturas de Satanás. Outros são insensíveis e indiferentes quanto à sua própria salvação, como os animais. E muitos, como que epicureus, zombam publicamente de toda santa religião. Se houver uma mínima porção de piedade em nós, rios caudalosos de lágrimas
e não meramente poucas gotas, fluirão de nossos olhos. Mas se devemos evidenciar o puro e incorruptível zelo, a nossa tristeza deve começar em nós mesmos, em percebermos que ainda estamos longe de atingir qualquer observância perfeita da lei de Deus. Sim, as concupiscências depravadas de nossa natureza carnal ainda se insurgem com frequência contra toda a retidão de Deus em nossa vida. Se ainda então há algo pelo qual devemos chorar, é preciso que se inicie por nossa própria alma, é preciso que se inicie por nosso próprio coração. Pouco de missões tem se realizado em nossos dias, pela igreja dos nossos dias, porque quase nada do Evangelho tem sido realmente pregado. Quase nada do Evangelho tem sido pregado, porque nosso próprio coração precisa se voltar para o quebrantamento e buscar uma tristeza profunda, porque as concupiscências da nossa própria carne muitas vezes têm sido aquilo que se insurge com frequência contra toda a retidão que Deus nos chama a viver. Eu quero chamar você hoje, querido, a medir, se não pela boa leitura da palavra, que talvez não esteja presente em sua vida, se não por uma boa vida de oração, que também não esteja presente, se não pelo envolvimento com o corpo de Cristo, com a igreja, se não pelo temor e por um coração que anseia pela palavra de Deus, você possa reconhecer diante do Senhor que a genuína, que uma verdadeira piedade não tem sido presente em sua vida, porque uma grande evidência disso é: você não prega o Evangelho, você não fala sobre a palavra. E o Senhor Jesus diz: a boca fala do que o coração está cheio. Quando a igreja não prega o Evangelho, é porque o coração da igreja não está cheio do Evangelho. Quando a igreja não proclama a palavra, é porque os indivíduos não estão cheios da palavra. Por isso eu quero pedir que, se for possível, e se em seu coração você tiver o desejo e a vontade, você se curve e se ajoelhe diante do Senhor, para que antes de participar da sua mesa, nós possamos clamar, não apenas pelo perdão, mas clamar também, para que o Senhor constranja o nosso próprio coração, em não amar, ou por não amar a sua palavra. Constranja o nosso próprio coração, porque as evidências de que tem faltado amor com a sua palavra têm estado presentes em sua vida e na minha vida, e por isso o Senhor nos chama a nos curvar diante dele.